Todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Eliane Belchior, eu vou estar aqui com vocês hoje falando sobre inteligência emocional nos negócios. Espero que vocês aproveitem bem essa nossa palestra, usufruam, peguem lá lápis, caneta, papel, para que vocês possam fazer as anotações. Tenho certeza aí que vocês reflexões, vão receber muitas mensagens de feedbacks que vão ajudar vocês, com certeza, a administrar melhor as emoções. Hoje nós vamos falar, então, sobre a gestão das emoções, vamos conversar um pouco sobre os 5 pilares da inteligência emocional e vamos falar das competências essenciais para um empresário desenvolver-se melhor enquanto profissional, enquanto indivíduo, enquanto membro de uma comunidade, ele enquanto sociedade. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou Eliane Belchior, trabalho no Sebrae de Osasco como analista de negócios. Tenho meu contato aí de WhatsApp, se vocês precisarem de qualquer orientação. Meu e-mail está aí também. E eu estou deixando também o meu contato no Instagram. Se você quiser, na hora que estiver assistindo essa palestra, quiser colocar que você está assistindo, quiser me marcar lá no Instagram, fique à vontade. Inclusive, use esses contatos para a gente conversar, para a gente esclarecer dúvidas, tirar qualquer dúvidas sobre segmento de negócios, segmentos de empresas, melhoras, aprofundamentos na inteligência emocional. Contem comigo, fiquem à vontade. Todos já estão aí com lápis e papel. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, antes da gente começar de fato, eu queria que vocês aí refletissem sobre os sentimentos de vocês, como é que vocês estão chegando hoje para esse treinamento, como que vocês estão chegando nesse treinamento. Estão agitados, estão calmos, estão tranquilos? Qual que é o sentimento? Eu estou me sentindo super ansiosa, porque é um desafio para a gente, é o primeiro formato de treinamentos do Sebrae gravada, então motivo de orgulho e gratidão já até a minha equipe por fazer parte desse processo, as pessoas. Então, desde ontem eu estou muito ansiosa com esse trabalho que a gente vai agora disponibilizar para que cheguem mais pessoas, para que as pessoas consigam assistir as nossas palestras no horário que ela achar melhor também. Então, aproveitem esse conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, no final eu vou repetir os contatos e com certeza eu sei que vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá. Olha, a primeira pergunta, depois de saber como é que você está chegando aqui nesse... Eu queria fazer com vocês a seguinte reflexão. Será que a emoção tem a ver com a forma que a gente faz a gestão? Será que é possível a gente controlar as nossas emoções? Será que existe alguma forma, algum mecanismo, uma técnica que faça com que a gente melhore a nossa condição, a nossa forma de interpretar os sentimentos das outras pessoas? Com certeza, né? A gestão é uma questão de técnica. Quanto mais você treina, mais resultados você tem. Por quê? Porque as emoções, elas envolvem os sentimentos. As emoções, elas envolvem todo o dia a dia, todo o calor ou frio, ou a frieza daquele momento. E tem ali você driblando tudo isso, gerindo tudo isso. E tem sentimentos que são baseados nas emoções. E nós vamos falar muito sobre gatilhos, muito sobre questões
que podem trazer ou facilitar processos e sentimentos no dia a dia. Então, fiquem atentos, vão anotando aí, tá bom? Que a gente vai ter aí uma série de exercícios para vocês poderem fazer um feedback bem interessante, fazer uma reflexão bem importante para dar continuidade de uma maneira mais saudável, ok? Será que quem está feliz produz mais e melhor? O que vocês acham? Quem está feliz produz mais e melhor? Com certeza, né? Será? Sim ou não? Quando a gente fala melhor, nós estamos falando do aproveitamento das suas 24 horas. O que você faz durante o dia? Mesmo que você produza mais, cabe aqui uma reflexão, porque muitas vezes você está produzindo para os outros. Muitas vezes você está cansado, sobrecarregado, e no final do dia, quando você olha para a tua agenda, você fala assim, opa, concluí tudo, puxa, hoje deu certo. Mas olhando um pouquinho mais de perto, você percebe que todas aquelas tarefas, ou a maioria daquelas tarefas que você fez, foram para que outras pessoas pudessem produzir melhor, pudessem se desenvolver mais. Então, as funções às vezes foram delegadas ali para você, você está ali fazendo, talvez até algo que leva um tempo maior, talvez não fosse nem sua responsabilidade, e por isso você não está feliz. Então, dei o nó aí, né? É uma reflexão, porque muitas vezes as pessoas acham que a felicidade ela está ligada a tudo correr bem no dia. Né? Se tudo correr bem no seu dia, na verdade, você virou um tarefeiro. Chega no final do seu dia, você vai ticar ali a sua relação de tarefas e você vê que concluiu. Então, você é um cara bom de concluir tarefas. Aliás, é uma habilidade interessante no mundo corporativo e no mundo do empreendedor também. Né? Muita gente que não consegue, se dispersa durante o dia. Mas a reflexão que a gente quer deixar aqui para vocês é o quanto isso está te dando felicidade, o quanto isso te provoca sentimentos durante o dia. E aí, por que eu faço essa? Porque por mais que a empresa esteja automatizada, tudo seja sistema self, sem contato, sem ter que falar com o vendedor ou com o cliente, tem alguém que aperta o botão. Tem alguém que é responsável por abrir a porta de uma empresa, por desligar um alarme. Estou lembrando aqui dos controladores de voo. Ele é responsável por estar ali atento ao voo que está chegando, que está saindo. E se essa pessoa não estiver bem? Será que nós vamos tentar saber por que essa pessoa não está bem? A pessoa que aperta o botão? Será você a pessoa responsável na tua vida, na tua empresa, lá no local de trabalho? É você o responsável por apertar o botão? E se você não estiver bem, quem te ajuda? Quem se importa com você? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos ir um pouco mais a fundo para saber o que está acontecendo, por que não está dando certo. Eu trago um exemplo aqui de uma empresa aqui em São Paulo, que estava com um probleminha na parte a parte de alimentação. Nosso cliente nos procurou, ele tem 400 funcionários, e esses funcionários precisavam esquentar a marmita às 11 da manhã. A gente sabe, pessoal de obra, construção civil, geralmente come um pouco mais, vai ter um esforço físico muito maior, e geralmente eles preferem trazer de casa a comida, e também uma questão de liberdade, de você poder escolher se você quer comer, onde você quer e o quê. E aí a empresa ela tem uma estufa com 400 lugares para se colocar as marmitas. Porém, por uma questão de
conhecimento, quem foi fazer a instalação desse disjuntor, colocou com uma carga de energia muito forte. Então, se ligasse esse disjuntor muito cedo, ou deixasse ele ligado o tempo inteiro, a água iria evaporar e também as marmitas elas iam ficar super aquecidas. E não é bom, né? Você comer algo super cozido, que passou do ponto, super seco. Ideal você comer a marmita a temperatura boa, que faça lembrar a comida caseira né, que você está acostumado a comer. Ficando muito quente, muito fria, com excesso de cozimento, a pessoa vai ficar chateada. Então, tinha uma pessoa nessa empresa que às 11 horas ela ia lá ligar o botão para que a estufa começasse a funcionar. Um determinado dia, no meio da pandemia, a pessoa não apareceu. Então, nesse dia, em torno de 300 marmitas, né, pessoas que trouxeram as marmitas, 300 pessoas, ficaram sem comer. Então, foi ali um rebuliço, uma grande reflexão, as pessoas buscando ali o que fazer e como fazer, e agora o que eu faço, e as pessoas reclamando. No segundo dia, veio novamente. Então, foi nesse dia que a pessoa nos procurou. E aí ela fez uma reunião com os engenheiros, com o diretor da empresa, e eles pensaram no seguinte: foram até a obra ao canteiro e perguntaram para as pessoas qual era o tipo de música que elas gostavam de ouvir quando elas estavam bem. Então, foi recolhendo ali os nomes, criaram uma playlist, contrataram uma empresa de alarme, e essa empresa de alarme, quando soava às 11 horas, o som, era exatamente a playlist desses funcionários que eles escolheram. Então, às 11 horas, todo mundo sabia que tinha que apertar o botão. Então, qualquer um poderia ir lá e apertar o botão. Então, a responsabilidade de um passou para todos. Mas vocês, com certeza, vão imaginar que tem pessoas passando em frente ao botão e não aperta. Propositalmente não aperta. Ela pode dizer, não é minha função. Isso não é comigo. Eu não vou fazer isso. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver 300, 400 marmitas estragarem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os movimentos, eles podem ser involuntários, mas eles podem ser provocados. Então, o que a empresa provocou aqui? Uma sensação de bem-estar e corresponsabilidade. Poxa, se você está ali, você pode apertar o botão. E o risco é muito menor de alguém não apertar o botão. Sempre vai ter alguém solidário que vai apertar o botão. Então, tem sentimentos envolvidos ali, que faz com que a gente avance, ou porque a gente está interessado em ver as coisas evoluindo, ou recue, porque você quer ver o que, né, testar as pessoas, talvez castigá-las. E aí eu pergunto, vocês conhecem pessoas assim? Onde vocês estão, no meio de trabalho, junto a funcionários? É claro, existem clientes, existem fornecedores, gestores de empresa, que muitas vezes estão passando por processos de transformação. Nós estamos passando por processos de transformação. A pandemia veio como um ensinamento. Muitas coisas aconteceram durante a pandemia, muitas filosofias e regras na Terra. Perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos funcionários, perdemos líderes em diversas partes do mundo, em todo o mundo. E foi um problema mundial. Então, essas pessoas, elas também estão fragilizadas emocionalmente e provavelmente com os sentimentos que provocam essa fragilidade. Então, você que está aqui assistindo esse treinamento tem um grande desafio de fazer essa pessoa se sentir melhor, né? Então, você é o responsável, a partir de agora, que está mudo,
de fazer as pessoas se sentirem melhor. Porque você vai aprender aqui, já está aprendendo, que mesmo em qualquer empresa automatizada, tem alguém responsável por resolver situações. Apertar o botão. Tanto na empresa, quanto na família, quanto na igreja, nos locais que você frequenta, restaurante, vai fazer uma refeição. Alguém abriu aquele restaurante, alguém fechou, quem está cozinhando, também, às vezes aflorados, às vezes sem uma oportunidade de desabafar com outras pessoas, né? E às vezes, em alguns momentos, passa-se do limite do aceitável, e aí elas não sabem muito bem como administrar. Por falar nisso, eu queria aqui já fazer mais uma pergunta, né? Nós vamos ter muitas perguntas. E eu queria perguntar para vocês, o que te faz sair do eixo? O que faz você sair do eixo? O que te tira da média de sentimento? O que faz você ficar diferente? O que tira as tuas estruturas? Abala as estruturas. Tira a tua incerteza. Vamos lá, gente. Vai respirando aí com calma, vai pensando. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. O que me tira da estrutura, me tira do eixo, é pessoa mentirosa. A mentira me tira do eixo. É pessoa que não é verdadeira e usa isso como ferramenta de posicionamento, de agressão, de dar o troco, para mim, me tira do eixo. Eu fico... Depois eu vou comentar um pouco mais, porque nós estamos trocando aqui, e é importante que a gente saiba, né, como é que o corpo funciona com relação a alguns sentimentos. Mas foi feita uma pesquisa que diz que o que mais tira as pessoas do eixo? Filhos. Os filhos na escola, ou de repente você está trabalhando e aí percebe que o filho não está bem, ou alguém te liga, manda você sair correndo para buscar o filho. Então, isso tira você do eixo. Essa aí aqui é uma das mais ditas. Não ter recurso para cuidar das finanças também te tira do eixo, também tira as pessoas do eixo. Sabe? Não saber o dia de amanhã, não saber se o faturamento vai pagar todas as contas, o que fazer com compromissos que às vezes não são seus, são de outras pessoas, mas que você se comprometeu, fornecedores, credores, férias de funcionários, até contas que você ficou de acertar, empréstimos, tira muito do eixo. Agora, olha só, está entre as 3 mais ditas na pesquisa que a competitividade tira as pessoas do eixo. Estar em um ambiente de competição tira as pessoas do eixo. Então, aquelas pessoas que usam de poder de argumentação, de poder de liderança, de outros conhecimentos e facilidades, e usam isso como forma de controle em outras pessoas. Então, a competitividade, ela tem 2 pontos, um é favorável e o outro totalmente desfavorável. Um deles, quando a competição ela é saudável, então existe um objetivo e todos ali estão competindo, mas eles estão segurando na mão um do outro e todos chegam juntos aproximadamente no final. Não ficou um lá para trás. E ela é negativa em um que está muito lá na frente. O restante todo está lá atrás. Ou ainda aquele que está lá atrás, ele está sentindo
pressionado, ele não está conseguindo, ele está em depressão, ele está limitado, e as pessoas que passaram por ele não perceberam isso. Então, a competitividade, ela traz um carrossel de emoções, que muitas vezes você busca algo que não vai conseguir, mas você dia competindo, e em outros você está dentro de um funcionamento, de um mecanismo da empresa ou do negócio que você está, onde precisa ser muito competitivo, senão você acaba perdendo o mercado. Mas isso te dá uma sensação de exaustão e cansaço, e muitas vezes você vai pensando ali que talvez pudesse estar fazendo outra coisa. Então, eu pergunto aqui para vocês, já para a gente começar a praticar. Como você se sente quando você sai do eixo? Você fica triste, chateado, irritado, nervoso, perde os limites, perde o controle, quer ligar para a pessoa, quer responder ali no WhatsApp correndo, quer ir pessoalmente, se sente com a voz, com a entonação mais agressiva, o olhar, o formato das mãos, o próprio tronco. Você prefere ficar mais recluso, né? Dar uma voltinha, colocar o celular no modo avião, respirar, pensar 4, 5 vezes antes de falar. Tem algumas pessoas que falam que é bom tomar água, se você sentir que precisa falar alguma coisa, vai tomando água, enfim. Como é que você se sente quando isso acontece? Tá? Então, o primeiro desafio aí, brincando e trabalhando as emoções, é esse posicionamento, né? Como é que você se vê quando você está fora do eixo? Vamos falar de sentimentos primários. São aqueles gatilhos dos nossos principais sentimentos. O que são gatilhos? São oportunidades que o cérebro encontra de ter uma reação. Então, eles estão muito ligados à forma como a gente vê o mundo, como os seres humanos enxergam as coisas. Então, o sentimento primário, ele está muito ligado a ações que você não tem muito controle. Por exemplo, os animais, eles são irracionais, então eles estão ligados a sentimentos primários também, porém, eles... Vamos imaginar, se você tem um cãozinho, um gatinho em casa, e aí você vai fazer um carinho. Se o cãozinho não está acostumado, ele retrai. E ele retrai mesmo, às vezes foge, tem que encoste. Ele foge. Já a gente não vai poder fazer isso. Você vai estar lá num grupo de amigos ou vai numa festa, né? E você não queria ir, mas faz parte, é importante para o seu negócio, e vem uma pessoa te abraçar e você não pode esquivar, né? E falar, eu não vou te abraçar, não. Muitas vezes a gente é sujeito a essas situações. Se o cãozinho não gosta de uma pet shop, quem tem com cãozinho vai entender o que eu estou falando. Se o cãozinho não gosta da pet shop, quando você para o carro na frente da pet shop, ele não entra. Ele não quer entrar, porque ele sabe que ali não tratam ele bem. Mas a gente não vai poder fazer isso. Imagina, nós como funcionários vamos chegar na porta da empresa, sentar e ficar ali parado. Vamos entrar? Não, não vou entrar. Você vai ficar ali sentado na porta da empresa. Ou num grande evento, ou numa grande reunião, você vê uma pessoa ali que você não simpatizou e falar assim, bom, eu vou embora, então, a partir de agora. Então, são sentimentos que nós, seres humanos, gerenciamos. Muitas vezes, gerenciamos de uma forma incorreta, mas a gente faz isso, né? Como nesse caso, algumas pessoas que são disfuncionais, ou seja, elas não toleram mesmo e acabam agindo de forma irracional. Então, vê a pessoa ali, já fala umas verdades, agora você quer me abraçar, mas no dia a dia você não é assim. A pessoa ela vai dizendo porque ela não consegue gerir.
as emoções. E aí, para a gente começar a falar, vamos trazer aqui alguns exemplos de gatilhos dos principais sentimentos, para que vocês possam aí já exercitando isso na vida de vocês. Gatilhos são nossos principais. E eles são demonstrados fisicamente. Muitas vezes a gente percebe num sorriso ou na cara fechada. Você percebe que aquela pessoa não está muito bem. Você percebe que alguma coisa está diferente. Muitas pessoas demonstram fisicamente isso, que elas não estão bem, elas não conseguem disfarçar. Assim como não conseguem disfarçar quando elas estão felizes, alegres por algum motivo. Então, o gatilho é esse. Você recebeu uma boa notícia e você já começa ali a sorrir. E aí, quando a gente arregala os olhos, quando a gente executa alguma ação, então a gente acha que por algum motivo, aqui eu estou aparecendo aqui agora para vocês, olha aqui que bacana, por algum motivo, alguma coisa está nos causando pavor. Então, automaticamente, o meu olho fica estatelado, né? Quando a gente levanta a sobrancelha, significa que a gente está sendo surpreendido por alguma situação. Então, é importante que a gente vá olhando e observando como que a gente tem reagido a determinadas situações. Por exemplo, quando a gente demonstra euforia, quando tem uma pessoa muito próxima a gente, que chega, ou alguém que a gente está esperando há muito tempo, o coração ele dispara. A gente está perto da pessoa querida, a gente está ali com quem a gente gosta, o coração ele dispara. Então, isso tudo são sentimentos primários. Às vezes a gente não se controla no aeroporto, quando está chegando lá o ente querido, a pessoa passa ali o cordão da segurança e vai, porque ela está eufórica. Então, é um sentimento que ela não, ali nesse momento, ela não está conseguindo controlar. E, muitas vezes, isso pode também vir em momentos de tensão. Por exemplo, os nossos ombros, eles ficam mais tensionados, você percebe aqui muito tenso. Então, tem muita gente que tem até enxaqueca por causa disso. As tensões, as vibrações, as notícias que vão chegando abalam essa pessoa de alguma forma. E aí elas acabam transparecendo isso. Ficam tensas, as mãos ficam suadas, ela mesma fica muito suada, chora, o rosto fica com um semblante preocupado e triste. Alguns dos exemplos de sentimentos primários, tá? Então, observem aí, já para a gente começar a trabalhar, e eu queria que nesse momento vocês respirassem um pouquinho fundo, fechassem os olhos, aí na casa de vocês, no local onde você está assistindo, dá uma respirada, sente o teu pé no chão, sente a realidade e pensa em situações e sentimentos que a gente vai começar a passear agora, tá? Então, isso é importante para que você fixe bem a mensagem que a gente quer passar para vocês. O primeiro sentimento é o medo. Mas o que é o medo? O medo é um mecanismo de proteção contra perigos reais. Ou ainda eles são imaginários. Então, medo de avião, medo de altura, medo de me relacionar com as pessoas e não dar certo, medo de não correr bem, medo de não conseguir fazer o que tem que ser feito, medo de falhar lá na frente, medo de não
não conseguir cuidar dos filhos. Então, enfim, algumas coisas são imaginárias, porque não está acontecendo ainda. E aí a gente pode falar também que, né, quando a pessoa está com muito medo, normalmente ela está muito ansiosa, porque ela quer muito que aquele dia acabe, porque aí todas as preocupações e sofrimentos podem terminar. Então, desconhecidos, incerteza forte que pode estar tentando, medo de perder alguém, medo de perder algo, então insegurança de pagar as contas, insegurança de não ter um teto para morar amanhã, enfim, isso faz parte do sentimento de sentir emoção ligada ao medo. Mas o medo ele é bom também, porque ele te ajuda a refletir, ele te ajuda a tomar decisões mais conscientes. Ora, se você tem um conjunto de informações que faz você ter aquele friozinho na barriga, é uma reflexão. Teu organismo está respondendo em formato de reflexão para que você faça uma avaliação mais realista. Né? Para que você não seja dissimulado, não seja precipitado. Então, o medo ele também pode ser bom. E aí, gente, eu pergunto para vocês. Anotem, tá? O que te causa medo? O que te causa medo? Enquanto vocês vão escrevendo, e eu acho bom, né, que vocês estão assistindo esse treinamento nesse novo formato, que vocês podem dar uma pausa para poder escrever mais, não precisa ser no nosso tempo. Então, façam isso na medida do possível, com qualidade, né? Num local onde você possa ter essas sensações. O que te causa medo? Enquanto vocês escrevem, vou mencionar aqui alguns exemplos de medo, no meu caso. Eu tenho muito medo de altura, mas como é que eu aprendi a lidar com isso? Eu saltei de paraquedas, eu passei muito medo, gente, muito medo. Ah, depois vocês comentem lá no pode contando situações onde vocês sentiram medo, né? E como é que vocês resolveram? No meu caso, eu saltei de paraquedas, eu tive muito medo, mas assim, depois eu tive uma sensação de que eu consigo, de que eu posso, sabe? Eu conheci uma amiga também que ela tinha assim pavor de barata, mas ela tinha muito pavor de barata. E ela teve uma situação onde ela estava lá em Santa Catarina e ela acordou de manhã, a parede toda dela estava infestada de baratas, porque estavam fazendo dedetização e não colocaram o espaço, né, da kitnet dela lá na praia. Apenas os outros apartamentos. Então as baratas foram todas para lá porque era o único lugar que tinha e estavam tentando entrar na casa, né? E quando ela viu aquilo, ela quase teve um infarto, né? Mas depois que ela passou por isso, ela se fortaleceu. Então, hoje ela consegue pisar numa barata, porque ela, né, teve uma situação onde ela teve que tomar uma decisão, uma atitude e fazer as coisas acontecerem rapidamente. Então, a gente pode causar isso se aproximando dessas situações, né? Tudo bem, gente? Então, não vamos passar adiante sem que vocês façam reflexões a respeito, tá? Do medo, nosso primeiro sentimento. O segundo sentimento, tá ligado ali aos gatilhos, né? Ao nosso controle ou descontrole, é a alegria. A alegria é um mecanismo de incentivo do corpo. Quando você tá alegre, teu corpo mostra isso. A sua postura está mais para frente, você está sisudo, você está com a pele boa, você está com o rosto para cima e você começa a exportar isso para outras pessoas. Né? Às vezes até transformar o ambiente. Tem gente que fala, nossa, eu gosto de trabalhar ali em tal lugar porque tem pessoas que são alegres, né, mostram isso. E estar alegre provoca recompensas. Então, normalmente as pessoas elas estão alegres porque elas recebem estímulos para isso.
Existem, inclusive, formas de você fazer posicionamentos. Então, a postura da Mulher Maravilha, que você fica 2 minutos lá em posição da Mulher Maravilha, e aí você fazendo isso sempre, você está empoderado. Existem maquiagens onde você pode fazer o rosto para cima, com a sobrancelha mais arqueada, mostrando que você está com um semblante saudável e alegre, né? Ao contrário de você estar com a expressão mais para baixo. E tudo isso faz parte da sensação de prazer e felicidade que é causada quando você tem uma recompensa, quando você está alegre, quando você recebe aquela notícia e transforma ali o seu mecanismo, o seu sistema, e as pessoas começam a perceber. Então, eu pergunto para você, o que te causa alegria? O que te causa alegria? Escrevam. E escrevam com calma, escrevam. O que te causa alegria? No meu caso, gente, o que me causa alegria é quando você sabe que você vai sair de férias. Assim, uma coisa que eu adoro é planejar férias. Então, assim, quando eu sei que eu vou fazer uma viagem, eu sei que eu não vou ter compromisso, eu sei que eu vou estar com meu marido, que a gente vai explorar lugares novos, comidas novas, lugares diferentes, conhecer pessoas que estão em outros países ou no local que a gente está, um contato que é feito, ter uma experiência, isso me deixa com muita alegria. Então, procura aí saber o que te causa alegria. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu queria ver meu filho feliz, queria ver fulano bem. Mas você, o que te causa alegria? Pensa. De tudo aí que você está vivenciando, se você pudesse escrever que mais destaca, o que seria? Tudo bem, gente? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando e acompanhando aqui. Depois vocês podem me solicitar esse material, tá? Vocês podem aí querer conversar mais. É só acessar ali o conteúdo que está na primeira parte, ou no finalzinho também eu vou deixar os contatos novamente, tá bom? Anotaram aí a alegria? Porque agora a gente está indo para tristeza. A tristeza é um dos gatilhos primitivos. A tristeza é a queda de ânimo. Ela é uma maneira que o corpo encontra de economizar ou poupar energia e recursos. Porque o ambiente nunca está favorável. Aquelas pessoas que você pergunta o dia e ela detona, ela traz os problemas, ela traz ali as frustrações. A tristeza, ela faz com que a pessoa ela fique mais retraída, ao contrário da alegria. O rosto dela está mais para baixo, o corpo dela está mais curvado, porque normalmente as pessoas tristes, elas economizam o movimento, porque elas acham que precisam se preparar para uma catástrofe maior. E nós vimos muito isso, nós vimos muitas pessoas em condições de tristeza. Tristeza por N motivos que não são controlados. Não é? Então, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus negócios, perderam dinheiro, perderam oportunidades, tiveram que adiar seus casamentos, tiveram que adiar as viagens dos sonhos, o estudo dos sonhos. E aí, tem gente que reage de uma forma positiva, ok, eu quero estar vivo lá na frente para contar a história. E tem gente que não aceita. Por que as coisas não estão funcionando? Procurar entender, fazer uma reflexão. Então, ela é o medo acumulado. Se você tem medo acumulado, provavelmente você está aí sondando o sentimento ou viver na tristeza.
que é a falta de recompensa. Vou passar aqui alguns exemplos para vocês. Tristeza. Então, você está num ambiente, você está trabalhando numa empresa, e aí você percebe ali que tem uma pessoa da equipe que não segue os teus valores e ela está indo, ela está recebendo recompensas, promoções, ela está desenvolvendo a carreira e você tem visto que não chega para você essa oportunidade. Ou seja, você está com a falta de recompensa. Então, tudo isso vai te desestimulando a seguir novos caminhos. Medo de lá na frente acontecer novamente. Então, por exemplo, são casos tradicionais. Então, tem algumas pessoas que têm medo do ambiente saudável. Elas não acreditam que exista um final feliz. Sempre tem alguma coisa por trás de uma boa ação. Então, essas pessoas, por exemplo, se elas forem numa academia, o que elas vão fazer? Elas, né, geralmente, são aquelas que desistem muito. Então, elas podem pagar 1 ano de academia. Aí fica alegre. Por quê? Porque, puxa, agora acho que vai. Aí um dia chove, aí um dia não dá para você ir, aí um dia você não quis ir, aí no outro dia você esqueceu, no outro dia está atrasado. Enfim, você não vai, porque o seu medo é maior do que o estímulo. E aí você fica triste, porque você sabe que poderia estar malhando, mas algo interno, então você não vai. E o acúmulo disso gera o medo. Fazer uma dieta, por exemplo. Você sabe que se você comer aquele lanche com bacon, estou aqui dando um exemplo, tá? Você sabe que o bacon te faz mal. Mas você não controla a tua alimentação. Você sabe que um corpo perfeito precisa de esforço, perfeito, que eu digo perfeito, precisa de um esforço, de parar de comer algumas coisas, de começar a comer outras. Só que você não tem controle sobre isso. E aí você come. E muitas vezes, quando você está mordendo o lanche, você fica frustrado e triste, porque você sabe que tem que ser feito, mas você não está fazendo. Então, avalia aí no teu dia a dia o que te causa tristeza, o que te deixa completamente desapontado, o que faz você ficar apático, muitas vezes fora da média. No meu caso, o que me deixa triste é também a mentira. Pessoas que não são verdadeiras. Eu fico triste, porque eu quero ajudá-las. E muitas vezes elas não querem ser ajudadas. Então, eu tenho uma tristeza reflexiva, porque é algo que não me afeta pessoalmente, mas me afeta enquanto ser humano, enquanto propósito de vida. Deixar de dar uma palavra para essa pessoa que a transforme. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque as outras pessoas, elas nem sempre querem ouvir o que você está falando. Muitas estão ali dotadas de conhecimento próprio e elas não querem ouvir outra opinião. E às vezes não é lá na empresa, às vezes é na tua casa. Você está vendo a pessoa, ela não está progredindo. Você está vendo o que ela está fazendo de errado. E às vezes não há o que ser feito. Então anotem aí, gente, o que te causa tristeza? Tudo bem? O que te causa tristeza? Vamos para mais um sentimento. Olha aqui, um sentimento raiz, vamos dizer assim, que é a raiva. A raiva é um mecanismo que te dá uma tendência a ataque.
Quem está com raiva fora dos limites normais, geralmente tende a atacar. E temos visto muito isso nesses últimos tempos. De 5, 6 anos para cá, nós temos visto muita intolerância. Então, a raiva individual, ela pode se transformar numa raiva coletiva, um grupo de pessoas, e isso pode causar destruição imensa, inclusive de bens móveis e imóveis. Ou ainda destruir um sentimento, ou uma pessoa, uma carreira. Então, a raiva é aquele momento que faz com que você se impulsione. Mas também é bom, é um estímulo. Porque esse estímulo pode ser o que faltava para você criar coragem, ter um impulso para você agir e sair da procrastinação. Sair da inércia. Ora, se você está indo todo dia para o trabalho e vai passar raiva lá durante o dia, poxa, o que está faltando para você sair desse círculo vicioso? O que te prende a isso? Poxa, se você está num relacionamento onde, numa avaliação de ônus e bônus e prós e contras, na verdade você está passando muita raiva, a ponto de se anular em outras situações também, é o momento de você decidir o que fazer e como fazer. Então, isso é importante fazer essa reflexão sobre esse ponto do que está mexendo aí com você. Então, eu pergunto, o que te dá raiva? O que te dá raiva, gente? Vamos respondendo. Respondam com calma, escrevam. Se precisar, dá um pause aí no vídeo. Vão falando com vocês mesmos, ou ainda manda um WhatsApp para a pessoa que está perto de vocês. Se vocês estiverem assistindo em conjunto, na empresa, conversem um com o outro. Geralmente, quando a gente está palestrando ao vivo, a gente vê os olhares, as pessoas, às vezes o casal olha um para o outro, sabe o que causa raiva. Enquanto vocês escrevem aí, vou citar mais um exemplo. Eu adoro exemplos, gente. Eu tenho bastante exemplos aqui para contar. O meu marido, ele é uma pessoa que ele tem uma paciência um pouquinho mais curta. Então, assim, aqui em Osasco, a gente gosta de ir num supermercado grande, porém, sempre que a gente vai, o caixa tá muito lento ou tem muita gente. Então, assim, a gente evita ir nesse mercado. Então, a gente vai numa versão dele que é um pouquinho menor, que é tipo um pocket, né? Uma conveniência. E lá tem as coisas que a gente gosta, mas né, nem tudo, mas tem. E é um pouquinho menor, geralmente para você pegar alguma coisa de emergência. Mas no final a gente acaba fazendo compra ali, porque a gente acha mais fácil e mais rápido. Então, um dia desses, durante a pandemia, eu pedi para o meu marido ir até lá, fazer uma comprinha, e ele voltou muito nervoso, com muita raiva, né? E aí, quando você pergunta, tá, mas o que te deu lá raiva? O que aconteceu? E aí você, né, vai vendo, ele vai trazendo sentimentos. Então, ele me disse, bom, o caixa é pequeno, não cabe todas as compras. Então, eu tenho que ficar colocando as compras aos poucos, e as pessoas na fila ficam olhando para mim, porque eu tô com muita compra. Ah, e o que mais? Eu tenho que carregar tudo, não pode passar carrinho, porque ele é um mercado menor, então eu tenho que levar tudo na mão e eu não consigo fazer isso, e aí a sacolinha não abre, enfim, a pessoa vai trazendo todos os transtornos que ela está passando. E aí a gente pode combinar, e aí a gente fez uma combinação aqui, né? Uma negociação. Bom, a gente gosta desses mercados? Sim. Tem outro aqui perto que poderia substituir esse? Não, porque tem o outro, mas o outro é lento. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente for no mercado, vamos combinar um dia que a gente possa ir juntos,
ao mercado, ou eu vou sozinha, né? Mas a gente tem um combinado aqui em casa que a gente gosta de ir junto, para a gente pegar as coisas que a gente vai consumir durante a semana. Então, já está acordado isso. Então, para que isso se mantenha, fica você no carro, eu vou, pego as coisas que a gente precisa, você me fala o que você quer, eu, né, se você precisar de alguma coisa, você manda um WhatsApp para mim, enquanto eu estou ali no mercado, passo no caixa, e quando eu estiver já saindo, eu te mando uma mensaginha falando para você vir me ajudar com as sacolas, beleza? E assim nós temos feito. E será que melhorou para ele? Com certeza. Ele não teve que passar por esse dissabor. Mas muitas vezes a gente não consegue, né, controlar isso. Muitas vezes foge do seu dia a dia uma situação que você não estava esperando, que você vai ter que gerenciar, né, administrar. E aqui, gente, um outro sentimento, um nojo. Mas essa palavra, ela já dá uma repulsa, né? Mas é isso que a gente quer provocar em vocês, né, sentimentos variados, para que vocês possam sentir e irem anotando e terem um mapeamento disso, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. O nojo é aquele ambiente imaginário ou realmente real, onde você tem uma sensação de repulsa por comportamentos e atitudes de alguém. Então, a forma como determinada pessoa se comporta te dá nojo. E você acaba se afastando dessa pessoa, ou tendo que se afastar, ou ainda não tolerando essa pessoa, porque ela vai contra os seus valores pessoais. Então, você tem nojo, você quer se afastar. Mas muitas vezes, essa pessoa ou esse comportamento vem de alguém da nossa família, de um funcionário, do gestor, do líder, de uma pessoa que você gosta muito, pai e mãe, seu sócio. E aí você vai percebendo e vai querendo se afastar, porque é muito natural. Então, essa sensação de repulsa, ela é um sinal para o teu organismo. Mas muitas vezes a gente também precisa controlar. Imagine que você está num grande evento, numa palestra, numa negociação na tua empresa e chega aquela pessoa que você não tolera. Tem muita gente que fala, puxa, meu sangue não bate com esse aqui. Puxa, meu signo não combina com esse. Eu sinto, eu tenho um dedo podre, eu sinto de longe quando uma pessoa não é boa. A gente ouve várias coisas, porque está indo contra seus valores pessoais. E quanto mais você insiste em estar próximo dessa pessoa, mais você vai experimentando esses sentimentos. Então, eu pergunto para vocês, quando você teve nojo? E quando você teve nojo, o que você fez? O que você sentiu? Tenta lembrar de situações onde você teve que refletir a respeito. Quando foi? Foi falta de ética? Foi falta de transparência? Falta de verdade? Então, as pessoas elas não estão fazendo aquilo que elas falaram que iam fazer? Como é que você se sente quando isso acontece? Eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente estava na pandemia, eu e meu marido, a gente ia visitar minha mãe e minha sogra em drive-thru. A gente não saía do carro. A gente ficava dentro do carro, até o vizinho brincava, falando: ah, é o drive-thru da família. Em tempos de pandemia, lá para junho, né, do ano passado, retrasado, aliás, né? Eu me recordo que a gente ficava dentro do carro, a mamãe no portão, e trocávamos ali, ficávamos conversando um pouquinho. A gente não entregava nada, nem a mãe entregava nada para a gente, que mãe adora, né? Entregar coisas para a gente levar para casa. E não acontecia isso. Um determinado dia apareceu uma pessoa lá, um vizinho, e ele disse para mim assim: olha, eu tô com umas máscaras aqui, eu tô presenteando a vizinhança. Eu falei assim: ah, é? Mas por quê? O que está acontecendo? Onde você conseguiu essas máscaras? Ah, eu peguei lá na empresa onde eu trabalho.
Assim, você pegou, você pagou, você pegou. Ah, eu peguei, tinha muita lá, nem vão perceber. E isso me causa repulsa. Eu devolvi as máscaras para essa pessoa, porque eu não quero compactuar com isso. Me faz mal saber que uma pessoa está se aproveitando da outra, porque com certeza essa vai ver ali que o estoque está reduzido e vai ter que comprar mais. E o funcionário está se beneficiando disso. E quantas vezes a gente não vê isso também? E são os pequenos delitos. E quanto não é disso que a gente está falando a seu respeito? Será que as pessoas elas pensam algo a seu respeito da tua conduta, do teu dia a dia? Então é uma reflexão que vale aqui, cabe perfeitamente para que você observar por que é que os relacionamentos às vezes não se concluem, por que é que as vendas não acontecem, por que é que as pessoas não chamam, de repente, para um fim de semana, para um passeio, para uma viagem, enfim, o que será que você diz? E o que você diz, o quanto contribui para o crescimento das pessoas ou contribui para o descrédito seu em relação à sociedade, né? Trocando em miúdos, quantas perdeu a chance de ficar calado. Então, esse é um ponto que é preciso avaliar. Tudo bem, gente, tranquilo. Acho que é bom vocês darem uma pausa aqui, vocês possam olhar o sentimento de vocês com calma, rever isso, rever, voltar lá, agora que passamos pelos 6 sentimentos, e observar se faltou alguma coisa ali durante a apresentação que você quer acrescentar. Por quê? Porque agora a gente está fazendo um mapeamento dessas emoções. Então, agora, nesse momento, o que você vai fazer? Separar as emoções positivas e as negativas. Como assim? Desses 6 sentimentos, quais deles você consegue ter resultados positivos hoje? O fato de você ser alegre, se dá resultados positivos? O fato de você ser uma pessoa que sente muita raiva sempre, te dá resultados positivos? O fato de você ser triste dá resultados positivos? Ou são indiferentes? Ou são ruins? O fato de você ser uma pessoa explosiva, que tem raiva, que tem pavio curto, que não ouve o feedback dos outros, acha que é pessoal, o quanto isso te tira de grandes negócios, de grandes oportunidades na empresa, talvez de uma promoção, de uma oportunidade de crescimento, de um negócio, de uma oportunidade que tem poucas vagas, o quanto isso tira você, por exemplo, de saber uma notícia importante. Eu conheço algumas pessoas que falam, né? Olha, nem vou falar para fulano que isso está acontecendo, porque se ele souber, será que essa pessoa não é você? Que as pessoas poupam de falar as coisas com receio do que você sente acontecer, se você souber, não, daquela falta de controle, né? De agir de uma forma gerenciada e controlada. O fato de você ser triste demais, mostrar que está triste, despejar os problemas numa reunião, num evento, numa palestra, num final de semana, que está todo mundo descontraído e você quer mostrar o quanto você está passando por dificuldades, e aí as pessoas elas acabam deixando de lado, porque elas não querem acompanhar isso. Ou numa empresa, numa grande reunião de negócios, que você tem para falar sobre a tua empresa, você conta das dificuldades que você está passando. Enfim, avalie o que teus sentimentos estão trazendo de resultados. São mais positivos? São mais indiferentes? Ou são ruins? E aí você tem um mapeamento da gestão da inteligência emocional. E esse mapeamento, ele, né, te dá um percurso. Você hoje aqui
tem condições de olhar para os teus sentimentos e saber como fugir deles, no bom sentido, né? Como é que você sai ali por uma das saídas, porque você não quer, naquele momento, passar por isso, né? Então, assim, a gente tira, nesse momento, a capa de herói. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro, a gente não precisa estar feliz o tempo inteiro e resolvendo 100% das coisas. Todo mundo tem problemas. Um mundão lá não existe, só existe nos comerciais. No dia a dia, nós temos os nossos processos para serem resolvidos. Então, é o momento da gente pensar um pouco em inteligência emocional. São 5 pilares que eu vou trazer aqui. O primeiro, conhecer as próprias emoções. Vamos fazer isso. Nós aqui chegamos lá, né, no comecinho da apresentação, e eu perguntei para vocês, como é que vocês estão chegando aqui? Foi uma pergunta para saber, para pontuar como é que você está chegando. E aí, se você conhece as suas emoções, você já sabe como controlar as emoções. Porque não adianta nada você saber o que fazer, mas não fazer. Você saber que não pode comer bacon, mas vira e mexe e você está ali comendo bacon. Você sabe que aquela pessoa é tóxica, mas vira e mexe, você está almoçando com ela, você está ouvindo coisas que não te agradam, descobrindo verdades que você está horrorizado. Então, controlar as emoções e saber de forma estratégica o que fazer com os sentimentos que você está sentindo. Então, é o item número 2. Então, fica aí de lição de casa para vocês. É ideal que vocês todos os dias marquem o sentimento de manhã e chequem à noite antes de dormir. Então, acorda de manhã e fala, peraí, deixa eu ver como é que eu estou me sentindo. Sentindo alguma reação, eu vou detalhar um pouco mais. Peraí, o que aqui é uma conversa que eu não tive, é um trabalho que eu tenho que fazer que eu não estou muito à vontade, é a ansiedade de dar tudo certo. O que está pegando aqui? Eu anoto isso. E no final do dia, eu faço essa reflexão. Agora, se em 7 dias você constantemente, pelo menos em 5 vezes, 5 dias, você anotou lá que você acordou de manhã com raiva, o que você vai fazer para resolver isso? Porque, gente, não dá para ficar sofrendo, né? A vida é curta demais para ficar sofrendo. Então, o que você vai fazer para resolver isso? Mas se você acorda de manhã, você tem uma tristeza que não cabe no peito. 5 vezes, 7 vezes, todas as vezes você escreveu tristeza. Então, é o momento de você, sabendo de suas emoções e que você não está conseguindo controlar, você procurar ajuda. Hoje a gente tem vários tipos de terapias alternativas, inclusive o processo de coaching, que pode ajudar vocês. Então, é importante fazer essa autoavaliação. E, principalmente, estar automotivado. Muitas vezes a gente está em ambientes tóxicos. A gente está ali assistindo a televisão, a gente está ouvindo as notícias, a gente está mexendo no celular e as situações elas vão mostrando resultados drásticos, resultados que não deram certo. Então, algumas pessoas elas pensam que tem mais motivos para dar errado do que dar certo. Então, é preciso você ter automotivação, encontrar em você atitudes e hábitos que te deixem motivados. E será que vocês já saem daqui hoje especialistas? Não, mas já é um começo. Eu vi uma figurinha no Instagram esses dias que fala assim, se eu pegar 0 e multiplicar por 3,5, vai dar 0. Se eu pegar 0,01 e multiplicar por 365, vai dar um número muito maior.
Porque eu estou dizendo que se você não fizer nada o ano todo, chega lá no final do ano, nada aconteceu. Agora, se você fez um pouquinho, todo dia, você vai ver uma diferença lá no final do ano, tá? A automotivação é um controle que você precisa desenvolver. Ter empatia cognitiva e afetiva. O que é isso? A empatia cognitiva e sistêmica é aquela que ela não está só com você. Você está num ambiente empático, acolhedor, acessível, onde as pessoas podem claramente falar dos seus sentimentos, de falar que não estão bem, de mostrar qual é a fragilidade, que hoje ela não está legal. Né? Então, tem empresas que causam esses ambientes empáticos, elas propiciam o ambiente onde as pessoas possam mostrar as suas emoções. Então, empresas que têm áreas só de massagem, ou das academias, tem locais que têm academias, empresas que entregam canecas, onde você pode falar como é que está o teu humor, e aí as pessoas olham, né? Olha, hoje eu vou lá conversar com ele, hoje não está legal. Respeitar o outro no momento do outro. Mas o ambiente cognitivo, ele é um processo inteiro. Então, eu posso ter um ambiente onde eu falo que eu sou super inclusivo, eu sou super empático, e eu estou entendendo a dor do outro, e eu digo que eu tenho um local que tem acessibilidade, eu estou lá numa reunião com um cadeirante, e ele vai para o banheiro não é acessível. Então, o seu discurso de empatia caiu por terra, né? Então, isso tem que viver dentro de você, dentro da tua liderança, dentro do que você vai trazer para os seus times, dentro do que você mostra para a tua família. Incluir todo mundo, ser de fato afetivo, entender o coração do outro, mas isso só vai acontecer se você começar a observar o todo. E observar o todo não é julgar o todo, é porque o todo tem importância. E o todo faz parte do conjunto de emoções. Então, um ambiente de empatia é um ambiente, por exemplo, onde todos podem entrar, não só algum. O ar-condicionado tá bom para todo mundo, não para algumas pessoas. O café pode ser servido para todos e não só. Porque essas pessoas, elas podem ter sentimentos e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente já está julgando. Tá? Então, é importante a gente prestar atenção nesse movimento. Faz parte do item número 5, saber se relacionar interpessoalmente. O item número 5 vai ajudar, porque precisa saber se relacionar. E aí a gente volta lá para aqueles sentimentos. Poxa, hoje eu estou irritado, então eu sou o gerente, então eu vou largar tudo e vou embora para casa. Eu largo o funcionário lá sozinho, não vou fazer entrega. Então é importante que a gente veja também o ambiente que a gente está e que as outras pessoas dependem de nós também. Tá? Então a gente não está sozinho, né? Mesmo que a gente more sozinho, em algum momento a gente vai se relacionar com pessoas. Eu vou trazer um vídeo agora, tá? Já já a gente volta aqui para dar continuidade. Se quiserem aproveitar, dar uma pausa aqui, pegar uma água, para começar a anotar as coisas, fiquem bem à vontade, tá bom? Vamos lá. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open
something you should know. Rain will turn into snow. E aí, gente? Anotem. O que vocês viram de ambiente empático? Será que o bichinho ele foi incluído? Apesar de ele ter espinhos, será que as pessoas se importaram, né? Os outros colegas se importaram em incluí-lo? Que as pessoas estavam tentando incluí-lo, mas por uma questão que não tinha outra forma, ele era assim em sua essência, mas deram um jeito. Então é isso. Dar um jeito. Incluir. Trazer para perto. Conhecer melhor para poder servir, para poder ajudar. Ok? Aí, pessoal, vamos falar um pouco agora de competências essenciais. A gente já está aqui na metade da palestra, caminhando aí para o finalzinho. Vamos falar um pouco de competências que geralmente grandes corporações pedem. Se você entrar lá no LinkedIn, uma das maiores redes de carreira, informações sobre empresas e intercâmbio de pessoas em grandes corporações, geralmente procura-se competências essenciais em profissionais. E essas competências essenciais geralmente vão diferir você dos demais, vão diferenciar você de todos os outros. Primeiro, aquilo que você faz que ninguém faz igual. São competências essenciais. Poxa, você é necessário aqui. Porque da forma que você faz, ninguém faz. Então, esse é um ponto, mas é um ponto de reconhecimento das pessoas. Porque às vezes a gente acha que está fazendo direitinho, mas não está. E quem mensura isso? A régua da empresa, a régua de depoimentos dos seus clientes. Eles que vão dizer que realmente você está fazendo direitinho. Olha aí, adaptabilidade, fazer o que tem que ser feito. Lembra lá do botão, lá, na hora que estava esquentando a marmita? Fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer primeiro. Depois a gente cria um follow-up, que é né, uma série de checklists, para ver ali onde que a gente errou, o que a gente pode fazer. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. As empresas, elas querem isso. Não dá para ficar com funcionário dentro da sala o tempo inteiro e funcionário trazendo, né? Traz lá o que você precisa, né? Ter equilíbrio emocional. Lembra que a gente comentou? Imagina, você é um gestor de empresa, você está aí com a equipe assistindo e você não recebeu bem o feedback. Então, você larga tudo, passa aí 3 semanas fora, fica chateado, começa a pôr piadinhas lá no Instagram, palavras que alfinetam as pessoas, começa a dar o troco, enfim. Tá faltando equilíbrio emocional, as pessoas vão perceber. O que a gente assiste aí na televisão, os vídeos que a gente recebe de pessoas que perdem o limite. Né? Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz que foi fechado no farol, ele saiu do carro dele, subiu no outro carro, e a pessoa andando com o carro e ela em cima do carro, por quilômetros. Não tem equilíbrio emocional. A pessoa parou o carro na frente de um ônibus, eu não lembro que cidade foi, e o ônibus arrancou com ela e arrastou o carro com ela dentro. Por um longo período. Andou até onde deu. Então, essa pessoa ela está normal. Essa pessoa ela poderia estar conduzindo outras pessoas, que era um ônibus. Então, por quantas vezes a gente não é desafiado? Porque a pessoa que está com raiva, ou a pessoa que está com algum tipo de transtorno, ou seja, ela está com as emoções fora da média, que ela precisa procurar ajuda, muitas vezes. E ela vai e faz como essa senhora que colocou o carro na frente do ônibus e fala assim, eu quero ver se ele vai ter coragem. Então, a pessoa também, ela foi ousada ali. Então, quanto dentro desses processos, né,
do furacão. Resolver problemas. Hoje, um excelente profissional é aquele que resolve problemas. Não é o que despeja problemas. Que vem para a mesa com pelo menos 3 soluções. Então, na hora que você vai lá falar com o teu gestor, você está com a solução. Olha, eu tenho algo aqui para te apresentar. Está na tua casa, o filho não arruma o quarto direito. Apresenta ali a resolução de problemas. Como nós podemos fazer para que isso funcione? Tá? Então, esse é um dos pontos principais. Promover ambiente, trouxe aqui. Promover ambiente empático de uma forma sistêmica, onde todos possam aproveitar disso. Então, todos possam perceber isso. Que esteja como referência da empresa, como propósito da empresa, como seu propósito de vida. Um ambiente de empatia. Capacidade de negociação, que é você poder expor o que você precisa e a pessoa também precisa, e como a forma como as coisas estão acontecendo podem deixar você fragilizado, ou a outra pessoa que está recebendo o feedback fica fragilizada também, né? Porque muitas vezes a gente não está preparado para receber um feedback a nosso respeito. Então, a negociação de como vai ser daqui para frente é importante, né? Ter essa habilidade de negociar. E a comunicação não violenta, que é falar o que tem que ser feito, mas de uma forma não agressiva. Comunicar-se de forma violenta é ir direto aos fatos, sem julgamentos. Comunicar-se de forma violenta é conversar com as pessoas e trazer para elas o que te incomoda, sem julgamentos. Dar a oportunidade para outra pessoa falar, porque o teu sentimento pode causar um sentimento e uma emoção na outra pessoa. Por isso que a gente fala que é não violento, que você está indo no fato e não na pessoa. Tá? Então, dentro da comunicação violenta tem uma parte que se chama escuta ativa, que nós vamos falar já já, mas antes eu queria que vocês assistissem comigo esse vídeo. Sem banana, só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, querido. Como é que você tá? Tô ótima. E você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu criança, né? Meu filho, Miguel. Como é que ele tá? Fofo, a graça. Difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado o pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Gente. Depois, se vocês quiserem esses vídeos, podem me chamar no e-mail ou no WhatsApp, que eu mando para vocês, tá bom? Mas aqui nós temos uma reflexão, né? Pessoas que vocês conhecem aí, ou que já passaram pela vida de vocês, que são desse jeito. Que vocês estão contando de um problema e as pessoas não estão prestando atenção.
Vocês perceberam aí o rapaz com semblante triste, ele contando várias vezes que ele se separou, ele dizendo que ele tá magro porque ele não tá comendo, e a pessoa, ela não tá ali sendo relevante ou dando importância para o que ela tá falando. Conhecem pessoas assim, intimamente? Conhecem pessoas que estão falando com você, mas parece que estão prestando atenção em outra coisa? Aí, uma outra pergunta que eu quero fazer como forma de reflexão. Será que você propicia um ambiente de escuta ativa? Você, de fato, ouve o que as pessoas estão te falando? Esse desenho que tem aqui, tem lá uma pessoa com a cabeça enroladinha no novelo e ela está soltando, e a outra vai aos pouquinhos recebendo de uma forma organizada. Porque muitas vezes a gente é bombardeado por informações. Principalmente aqui agora durante a pandemia, que a gente às vezes estava em 2 reuniões ao mesmo tempo, com celulares ligados, ainda postos para receber clientes, enfim. O quanto de tudo isso foi útil, o quanto de tudo isso você de fato prestou atenção, e você realmente estava lá, e não só corpo presente. Nas redes sociais, a gente passa um tempo mexendo no celular. Aqui no Brasil, nós gastamos 4 horas por dia mexendo em redes. A gente só perde para as Filipinas. E aí, 4 horas, eu fico mexendo no celular e muitas vezes eu não sei que mensagem é aquela. Eu nem li até o final. Eu vi o vídeo, eu avanço o vídeo até o final. Eu converso com alguém, a pessoa manda um áudio, inclusive tem agora no WhatsApp, você pode acelerar para ir de encontro com a tua ansiedade. Você não tem paciência de ouvir o áudio todo, então você acelera, você pode pôr em outra velocidade, que é para ajudar você a otimizar o tempo, porque algumas pessoas também têm dificuldades em expor as suas necessidades. Então, quanto do teu tempo você utiliza de forma ativa? Você está vendo uma TV, mas o quanto que você está ouvindo o que estão te dizendo? O quanto você está ouvindo o que o teu familiar, teu marido, teu filho, tua mãe está dizendo para você? Você realmente está prestando atenção no que ela está falando? Então, existem formas de vocês buscarem a atenção das pessoas. E a escutativa é uma das ferramentas para que vocês possam otimizar a quantidade e qualidade de mensagens que vão chegando para vocês. Então, a número 1, né? A número 1 é a mais didática, é a mais prática, é a que mais tá claro, que é ouvir. Ouvir, olha só. Deixa a pessoa falar. Você só vai ouvir. Gente, ouvir não é querer resolver. Ouvir não é ficar com o celular na mão vendo mensagens e falando assim, fala aí que eu tô escutando, hein? Eu tô aqui, olhando aqui, mas eu tô falando com você. A pessoa tá te falando e você tá com o seu corpo virado pro outro lado, tipo, vai falando, mas eu tô saindo. Ouvir, mesmo que seja aquilo que você já escutou. Agora nós vamos passar algumas técnicas que vão a tirar proveito de qualquer conversa. Você, gestor de empresa, você, líder que conduz a equipe, que tem aí turbilhão de emoções, os funcionários com várias dificuldades, apresentando os problemas da vida dia a dia, e você aberto, você um transformador, um líder que causa impacto, então você quer
que essa pessoa desenvolva, então você está sentando com ela e você está dando a oportunidade dela falar, e ela, por sua vez, nunca teve essa oportunidade, então ela quer falar tudo desde o começo. Então, primeira lição de casa, para a próxima conversa que você tiver, ouvir. Deixa a pessoa desenrolar o novelo. Deixa a pessoa falar tudo. Mas pode demorar? Pode demorar. Tá? Mas, no caso, se sou eu que quero falar, como é que eu posso ter a escuta ativa de uma pessoa? Eu posso falar para ela, olha, eu preciso conversar com você. Você tem 5 minutos? Olha, eu dei um prazo, né? É isso? Veja um horário na tua agenda onde eu possa falar com você 5 minutos. Então, a pessoa, ela sabe que ela vai me escutar e ouvir o que eu tenho a dizer em 5 minutos. Certo? Eu posso colocar algumas exigências para o ambiente ficar mais favorável à escuta ativa. Então, por exemplo, eu já usei, inclusive, isso. Eu quero conversar com alguma pessoa, eu estou com uma dor aqui, uma dor, um sentimento, e eu preciso expressar isso, e eu quero conversar com essa pessoa. Só que me irrita muito ela mexendo no celular enquanto fala comigo. Eu tenho a impressão que ela não presta atenção no que eu estou falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, iniciar o processo de escuta ativa. Olá, eu preciso falar muito com você. Você me ouviria por 5 minutos? A pessoa vai falar assim, claro, tal. Só que eu tenho uma condição. Você poderia manter o seu celular desligado por 5 minutos? Por quê? É porque eu tenho a impressão, quando eu estou conversando com você, de que você não está me ouvindo. E essa é uma percepção minha. E isso me incomoda. Então, se você pudesse desligar 5 minutos, eu ficaria mais satisfeita. E aí, vamos ouvir o que a pessoa vai dizer. Certamente ela vai concordar, porque ela também está recebendo um feedback. Isso é um feedback, né? Anotar. A pessoa está vindo lá, ela está vindo falar com você, ela pediu 5 minutos, pediu para você desligar o celular, vai num ambiente seguro, pega um cafezinho, oferece uma água, pergunta se está tudo bem, pergunta dos sentimentos, e aí como está teu dia, tananá, e deixa a pessoa trazer. E a pessoa vai trazer. E aí, aqui é que começa a nova realidade. Você vai anotar. Ao invés de ficar mexendo em celular e ficar, né, mudando o tempo inteiro, levantando, chamando pessoas passando, querendo falar com você, atendendo ligações. Não, você está exercitando a sua escuta, você está anotando. Então, presta atenção nos movimentos do corpo. Presta atenção no movimento da cabeça, da voz, do olho. Se em algum momento o olho enche de lágrima, se em algum momento ela cerra os dentes, se em algum momento ela gesticula muito, né, demonstrando que está afobada. Em algum momento, se falta o ar, se ela tem que engolir seco, se falta a voz, se está engasgado, se está muito acelerado. Você conhece as pessoas. Você conhece a pessoa que está ali. Então, você vai saber identificar o que está acontecendo. Pelas mãos, pela forma que ela coloca as mãos. Então, sempre que você perceber um gesto diferente, o olho encheu de lágrima, anota. O que ela vai dizer? Vou citar aqui um exemplo. Olha, eu preciso de dinheiro, porque eu estou passando por dificuldades, eu estou pagando um carnê, eu perdi o controle das minhas finanças, misturei a pessoa física com a pessoa jurídica, meu pai teve Covid e faleceu, então, com certeza, nesse momento, o olho vai ficar emocionado, se é isso que está pegando. E aí você anota. Pai faleceu, precisa de dinheiro, misturou o dinheiro da pessoa física com o da jurídica, e vai ouvindo o que ela tem. E se você
perceber que ela está estendendo muito, custa nada você olhar no relógio e falar, bom, lembre-se que você me pediu 5 minutos. Ou, se não teve essa conversa, você pode falar, estou preparada aqui para te atender na minha agenda, vou te dar aqui 10 minutos para você trazer, tudo bem? E se você perceber que a coisa não anda, não interrompa, não entra no meio. Você fala, olha, dos nossos 10 minutos, 5 já se passaram. Eu tenho a impressão de que a gente não vai conseguir concluir se você não for direto para o que você precisa. Que geralmente uma escutativa ela tem um pedido, né? Então vamos lá. Anotou? Então agora você devolve. Como assim? Agora você vai falar. Bom, eu observei aqui que você mencionou a palavra dinheiro mais de uma vez. Então, você precisa de dinheiro para cobrir despesas médicas do teu pai, dinheiro para pagar boletos e coisas que você misturou com a pessoa física, com a jurídica. Falar do meu sentimento em relação ao seu pai, eu sinto muito. Espero que, se você puder me falar o que você precisa, se eu puder ajudar, eu fico à sua disposição. Eu queria saber como que eu posso te ajudar. Fala um pouco mais. Então, ela vai, nesses pontos que você anotou, ela vai discorrer, porque ela sabe que é ali que está pegando. Você anotou, e ela sabe. Pela forma que ela se expressou, pela forma que ela falou, pela forma que ela trouxe, ela sabe que é ali que está pegando. Gente, em nenhum momento você vai dar conselhos. Vai resolver. Ah, peraí, deixa que eu vou lá. Não, você quer que eu ligue? Não, eu vou fazer isso por você. Não. Você vai perguntar como é que ela quer ser ajudada. O que que ela precisa? Como pode ser feito isso? E aí você vai ouvir novamente. Ela vai agora trabalhando em cima do que você anotou. Ela vai falar de uma maneira mais direta. Eu preciso de 5 mil reais, por isso eu preciso fazer hora extra à noite. Eu queria que você me autorizasse. Ponto. Quando você escuta, você dá oportunidade para a pessoa falar de fato o que está acontecendo. Aí, gente, o que não fazer? O que não fazer? Porque às vezes a gente erra na escutativa. A gente quer ser empático, se colocar no lugar do outro, mas às vezes a gente erra. A gente comete alguns deslizes e acaba atrapalhando a comunicação. Primeiro, a pessoa veio, pediu 5 minutos, que seja lá, né, o tempo, e você falou que, né, que ok. Aí a pessoa sentou para falar com você, aí você falando, sério? Nossa, eu tive um problema assim também, sabe? Ah, eu fiz assim, olha, nesse caso aconteceu isso. Puxa, você teve Covid? Puxa, olha, no meu caso, eu tive essas reações, eu fiquei 5 dias internado, eu achei que eu não ia vir para casa, nossa, eu tive que tomar medicamento gripal, olha, porque para mim deu reação. Então, assim, você dominou o assunto. Só que lembra que quem está falando é a outra pessoa. Então, é o momento dela, não é o seu. É o momento dela trazer. É o momento dela contar para você a experiência e como ela está se sentindo em relação a isso. Então, não fale de seus problemas. Não tente igualar o seu problema ao da pessoa que está trazendo. Por mais trágico que seja. Ah, eu perdi um ente querido no Covid. Ah, isso eu também perdi meu pai. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de deixar a pessoa se sentir importante naquele momento. Então, o que não fazer? Não fale de seus problemas. Querer dar. Então, você vai
né? A pessoa está contando, você fala assim, ah, mas eu te avisei, né? Você fez de teimoso, você sabia que ia acontecer isso, né? Você viu? Olha só o que você ganhou. E o que você aprende com isso? Bem feito, isso é uma lição para você. Eu avisei, te avisei. Passa na TV, você não viu, você não leu, você não procurou entender. Você não viu que você tinha que pagar isso aqui, por que você não fez isso? Por que você não cuidou disso? Que se você não falou para mim antes? Que isso sirva de lição, que isso não aconteça mais. Você quer dar uma aí de professor, de querer falar que, puxa, olha, eu fiz a previsão para você e você não acreditou. Estava escrito na pedra e você não viu. Não é disso que a gente está falando. A pessoa está desenrolando o novelo dela. Ela não quer que você dê uma lição de moral, que você mostre o quanto que você tinha avisado e que isso era fato acontecer. As pessoas, elas têm diversos sentimentos e um dos mais fortes é a tristeza e a frustração. Que as pessoas, elas se sentem intimidadas, acuadas. E muitas vezes elas não querem fazer mais. Porque quando elas precisam de apoio, elas são chicoteadas, elas são castigadas. Que isso lhe sirva como exemplo para que você não faça de novo. Bem feito. Vocês já viram pessoas assim? Conhecem pessoas que querem mostrar como você fez errado? Ela está querendo te dar uma lição. Então, não seja você nesse papel. Tá? Então, o que fazer? O ponto número 2. Querer dar lição. Número 3, atravessar a conversa. Como assim? Imagine que vocês estão em família jantando e você está contando um problema, ali um caso, e aí entra uma outra pessoa e fala, olha, eu em 1970 tive esse mesmo problema. Nossa, olha, na época eu tive que fazer isso, isso e isso. Olha, eu tive que tomar tais decisões. Como você se sente quando alguém atravessa na sua frente e conta a história dela? Muitas vezes, quando a pessoa percebe, ela vai te pedir desculpas. Ah, desculpa. Aí você vai falar, não, pode continuar. Mas se isso aconteceu, o ideal é que você falasse, posso só concluir? E aí você continua. E aí a pessoa, ela percebe que ela interrompeu. Mas quantas vezes não é isso numa conversa? Talvez por uma questão de fuga, uma questão de você não querer aprofundar, de você não se importar, como a pessoa aí do vídeo que a gente viu. E aí você começa uma história longa, que toma o tempo da outra, o momento da outra. A hora da outra falar da experiência dela, ela está trazendo para você. Ela quer ali que esse momento seja genuíno, que você sinta a dor que ela está sentindo, que você também passe pelo processo dela e não ela pelo seu. Então, a conversa não é um fator positivo na escuta ativa. Você está ali sentado e a pessoa vem trazer sentimentos, ou ainda você, né? Me lembrei de um caso agora, onde eu estava no metrô com uma amiga conversando e uma pessoa do nada entrou e falou: mas isso que não é com você, viu? Porque quando aconteceu comigo foi assim, assim, assim. A pessoa entrou no meio da conversa e a gente ficou parado. E quem virou o centro das atenções? É a pessoa que não tinha nada a ver com a conversa. Aconteceu isso com vocês? Pois me informem, me passem um direct aí com experiências onde vocês não conseguiram contar o que estava acontecendo. Não conseguiram transmitir. Outra pessoa entrou no meio.
Vai fazer uma reunião, você marca num café, aí você senta e entra uma outra pessoa no meio, a pessoa despeja um problema e você não consegue concluir. Como é que você se sente? Não é? Então, a gente não vai fazer com os outros o que a gente não quer que faça com a gente. Amenizar a dor. Puxa, como assim? A gente quer falar para a pessoa assim, ah, não, calma, olha, todo mundo está sentindo isso, então, tranquilo, olha, não foi só culpa sua, não se sinta responsável, faz parte do processo. Olha, a gente já está vendo as melhorias para isso acontecer, mas assim, não se sinta culpado, não quero que você se sinta triste por causa disso. Às vezes a pessoa ela tem uma responsabilidade em cima do que está acontecendo. Às vezes ela tem uma fatia de culpa, uma parcela de culpa. E quando a gente fala isso, puxa, olha, eu sei que você está passando. Ah, caramba, ó, mas calma, seu dia vai acabar bem. Toma um café, vai tomar uma água, vai passear. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Você, sei lá, destruiu o departamento da empresa, você entendeu mal alguma coisa e tomou uma decisão que não foi acertada, e aí você está num momento de confissão, e aí a pessoa fala, faz o seguinte, vai tomar uma água. Olha, pode ser que ninguém reparou nisso. Como desmerecendo todo o restante da equipe, todo o restante da família, o restante do grupo de amigos, subestimando os sentimentos das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente dá a impressão de que assim, ok, esse ambiente é onde qualquer um pode fazer o que quiser, que ninguém está prestando atenção. Então, tranquilo, ninguém está dando bola. Então, não dê bola você também. Todo mundo faz aqui, ninguém liga. Não faça você também. Então, você está aqui tentando colocar panos quentes, mas muitas vezes a pessoa ela precisa de um aprendizado maior. Ela precisa de um feedback em relação ao que está acontecendo. E que muitas vezes não é você que vai dar. Então é importante, primeiro, aí a gente pensar nesses pontos. Dizer o que faria é a questão do falar de você. Mas nesse caso, eu acho que eu faria isso. Olha, você já tentou fazer isso? Olha, você quer que eu faça isso? Quer que eu ligue? Quer que eu decida? Quer que eu fale com a pessoa? Deixa comigo, eu respondo, eu mando a mensagem. Você quer que eu faça isso? Como você pudesse tomar a dor do outro, como se o outro não fosse responsável pelas suas próprias ações. E quando a gente fala o que faria, a gente está direcionando. Porque normalmente as pessoas, quando estão num momento de desabafo, num momento de experiência, de contar os sentimentos, elas vêm ali carregadas de entraves, de inseguranças, de incertezas, e elas querem conversar com alguém no sentido de ficar melhor. E quando você direciona, muitas vezes você está direcionando para uma outra situação. Eu tenho um caso aqui de uma cliente que passou com a gente já tem um bom tempo, e ela esteve em mentoria com uma pessoa, e ela tinha um salão de cabeleireiro, e durante a mentoria, na pandemia, a pessoa sugeriu para ela que ela montasse uma empresa de trufas, para poder gerar renda extra. E ela me procurou porque ela queria fazer o marketing da empresa de trufas. E aí, conversando, né, ouvindo a experiência de vida dela, a trajetória dela, o que trazia ela até aqui, o que ela queria, enfim, ela contou, eu tenho um salão de cabeleireiro e eu não sei o que fazer com ele. Então, muitas vezes, a gente não tem noção, mas a gente direciona a vida do outro. E foi o que aconteceu. Nesse conselho que o consultor, o mentor deu para ela traçou outro caminho.
a ponto de deixar o propósito dela, que é o salão de beleza, de lado. Então, quantas vezes você deu conselhos que foram seguidos e que deram errado? Quantas vezes você já não viu casais discutindo e você que estava ali dando várias soluções, várias alternativas, ficou como ruim da história? Quantas vezes você indicou pessoas, funcionários para um cargo, para alguma coisa no meio de uma discussão para tentar resolver, e o funcionário não gostou de lá, deixou a empresa na mão e você ficou em evidência? Então, quando a gente está numa situação onde a pessoa ela vem desabafar, é importante, né, no final da conversa, se tiver essa abertura, perguntar como eu posso te ajudar. A pessoa vai te dizer, ela vai falar, não, olha, eu só queria te ouvir. Ah, não, eu não sei, eu queria ver uma opinião sua. Ela vai te falar. E se ela te falar, eu quero que você me diga o que fazer, pergunta para ela, então, o que você vai fazer? Eu não sei. Qual o medo do resultado? Você acha que vai acontecer o quê? Eu acho que vai acontecer isso, isso, isso. Ótimo, e o que você faria para evitar isso? Eu tenho que rever isso, 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 falar com tais pessoas para isso, isso, isso. E quando você vai fazer isso? Puxa, eu tô com medo, eu tô com receio. Quando você vai fazer? Daqui uma semana? Quando tiver melhor? Daqui a um mês? Mas você viu que você não está fazendo nada. Você não está sugerindo nada. Você está direcionando ela a tomar as próprias decisões. E uma outra coisa que não se deve fazer, que é entrevistar a pessoa. Então, a pessoa está lá contando o problema dela, e aí você vai perguntar: quando que seu pai morreu? Nossa, mas ele estava ruim já? Ah, ele ficou entubado? Ah, mas ele sofreu lá internado? Puxa, mas mais alguém da sua família teve Covid? Ai, como que sentiu? Você perdeu o olfato? A pessoa está trazendo um sentimento. Então, é o momento de acolher e ouvir. Acolher e ouvir. E não sair entrevistando a pessoa, fazendo perguntas. A pessoa pode não estar preparada para te responder. Pode ser que ela não queira entrar nesse assunto, ela não queira aprofundar ainda. Não com você. E pode ser que ela não te diga isso. Pode ser que ela não saiba como fazer. Mas você, dotado, né, desse conhecimento agora, né, dessas informações, você vai ter habilidade aí para poder seguir nessa conversa até o final, sem cometer esses transtornos que muitas vezes podem ser até de resultados complicados, traumáticos, de situações onde você funciona bem para você na tua casa, mas para outra pessoa não funciona. Para ela tem um outro resultado. E ela é que tem que descobrir isso. Ela é que tem que saber qual é o momento dela. E aqui, gente, a gente já está caminhando aqui para os últimos momentos. Espero que eu tenha aí contribuído para que você possa refletir muito. Quero que você reflita muito sobre tudo que a gente falou aqui. E nós temos uma opção. A vida é uma só. Eu não sei para vocês, para mim está passando muito rápido. Então a gente tem hoje duas opções. Porque passar pela vida todos nós estamos passando. Opção número 1, reclamar de tudo. Enxergar o copo como meio vazio. Você vai olhar para esse copo e falar, tá meio vazio. Ou
viver a vida, encontrar ferramentas, controlar suas emoções e enxergar o copo como meio cheio. Só depende de vocês. Depende de cada um de vocês. A forma como se acorda de manhã e define como vai ser o dia. Por quê? Será que a gente consegue controlar os fatos? Então, vai chover, eu consigo controlar? Eu consigo controlar um acidente de trânsito? Eu, que não faço parte, que não estava dirigindo, eu estou olhando aqui da minha janela? Será que eu consigo parar de sentir emoções? Então, eu virei uma verdadeira pedra. Será que eu consigo parar de sentir emoções? De me abalar com situações? De chorar, se for o caso? De sentir que amo muito uma pessoa, ou alguém, ou uma situação? Que eu adoro comer tal coisa e quando eu como me remete à infância. Será que eu consigo parar de sentir emoções? Mas uma pergunta que com certeza a resposta é sim, a gente consegue gerenciar as nossas ações? Claro, a gente consegue. Vocês estão com um mapeamento na mão. Desde que a gente começou aqui, lá no comecinho, eu perguntei como é que vocês estavam se sentindo. Anotem. Anotem mais uma vez. Como é que vocês estão saindo agora que a palestra termina? Como você está se sentindo? Faça uma comparação. Faça manhã e à noite. Dá uma olhada nesses sentimentos aí. Os 6 sentimentos primitivos. O que pode servir ali de aprendizado? O que dá para mudar já? Né? Então, lembra? Praticar, né? Colocar em uso. O nosso material de vocês, tá bom? Vocês podem aí aproximar o celular, colocar aí através do QR Code, receber um material complementar referente a essa palestra, ou através desse link também vocês podem entrar e acessar o conteúdo, tá bom? Vou deixar mais um pouquinho aqui, ou vocês podem apertar o pause também e aí aproximar o QR Code. E as minhas palavras finais em relação a tudo que a gente viu aí de conteúdo, que é normal se sentir estranho. Quando você está numa fase de transição entre uma etapa e outra, é super normal. Às vezes você vai escutar isso, nossa, mas fulano está estranho, fulano não está normal. Você está num momento de transformação e as pessoas vão reparar. Mas não volta, segue, vai fazendo. Até você chegar em outra etapa. E adivinha, quando você chegar lá, você vai passar por uma próxima etapa e deixar para trás aquilo que não te serve mais. Ok. Então, olha, se vocês quiserem colocar no Instagram, tirem foto aí, coloquem no Instagram essa mensagem, no Stories do WhatsApp. Estou deixando aqui os meus contatos novamente. Quero colocar à disposição de vocês o escritório do Sebrae de Osasco. A gente está ali na Primitiva Vianco, número 640, atendendo todos os dias, às 9, às 18. Temos a programação de cursos, então, se vocês quiserem conhecer mais, podem me chamar aí nos meus contatos, se quiserem tirar dúvidas, quiserem pedir o material também, eu encaminho por e-mail para vocês também. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, se quiserem apresentar para o grupo de funcionários de vocês, para a comunidade de vocês, para a empresa de vocês, nós estamos abertos aqui, ficamos felizes em ser convidados e poder ajudar vocês. Em nome da nossa equipe, do nosso gerente, de todos os gestores que estão ajudando nessa nova etapa de transmissão de conteúdo, o meu muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham um excelente dia, espero que vocês coloquem aí na mesa o máximo de si em informação, o máximo de si em conhecimento, o máximo de si em
processo de aprendizado, de doação e de empatia. E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até mais. Tchau.